Olá, oi, tudo bem? Vamos aqui aguardar o pessoal chegar. Vou ter que ficar de óculos um pouquinho. Oi, tudo bem? Bem-vinda. Tô colocando o óculos um pouquinho para esperar a convidada chegar. Oi, oi pessoal. Oi, Margarida, bom dia. Bom dia, ó. Boa tarde. Tudo bom, gente? Boa tarde. Boa tarde. Vamos ali. Margarida, desce um pouquinho mais tua tela, por favor. Assim? Aí, ótimo. Vocês estão me vendo? Assim Agora eu posso tirar melhorou? o óculos, já que senão fica Peraí, esse negócio brilhoso. Tudo bom? E aí, pessoal chegando, tudo bem? vou mudar aqui. Vocês estão, quem está chegando aí, está me ouvindo? Todo mundo ouvindo Melhorou, bem? Luciana? Melhorou, ficou bom. Você está me ouvindo bem, Margarida? Sim. Uhum. Tá, também te ouço. O pessoal está ouvindo bem? Ótimo. Então tá, olha, tô aqui com as borboletinhas na barriga, um friozinho na barriga, mas tá, vamos lá, né? Então, bem-vindos todos que estão chegando. Obrigada, Margarida, pelo aceite do convite, né? Daqui a pouco você já se apresenta, não vou te apresentar, não. Só quero contextualizar um pouco o pessoal, da onde que surgiu essa ideia, né? Então, a gente está fazendo. Eu comecei esse perfil agora no Instagram faz pouco tempo, e a ideia é justamente compartilhar essas falas que a gente tem do envelhecimento. E né, dentro desse processo que a vida toda a gente está envelhecendo, enfim, mas que vai chegando uma determinada idade e algumas coisas começam a ser sentidas por nós e externamente começam a ser percebidas pelas pessoas, né? E aí a gente começa a se questionar e começa a se perceber numa nova etapa de vida. E esse é o propósito desse perfil aqui. Colocar as minhas aspirações, as minhas aspirações para serem compartilhadas, porque eu acredito que isso também é o que se passa com muitas outras pessoas. E aí, logo que eu lancei o perfil, eu coloquei uma enquete perguntando para as pessoas qual era o bom e qual era o não tão bom de envelhecer. É, Várias pessoas responderam, mas um resumo da ópera é assim. A parte boa, que a maioria das pessoas comentou, é aquele apertar o botão do foda-se, sabe? Assim, ah, vou usar a roupa que eu quero, não vou dar satisfação de nada para ninguém. Agora eu me conheço e eu tô feliz do jeito que eu sou e o resto que vai embora, né? Então, essa foi a coisa que mais apareceu. E ligado a isso, a questão do autoconhecimento foi o que mais as pessoas colocaram como os pontos positivos. E do lado não tão bom, os comentários foram basicamente no sentido assim de às vezes não ter um propósito, um pouco de ansiedade ou de medo da solidão. E aí na parte física, a questão de perda de autonomia. Então, resumidamente, foi isso que as pessoas mais colocaram, do bom e do ruim. E eu falei, bom, como é que eu vou responder a essas perguntas dessas pessoas? Falei, bom, vamos chamar quem entende do assunto para me ajudar a conversar sobre eles. E aí então surgiu a ideia das lives e estamos começando hoje com esta primeira com você, Margarida. E aí então você já abraça a causa aí, já se apresenta e já vamos conversar esse papo. Certo. Eu agradeço, né, a oportunidade da Luciana. Né, a gente já se conhece há algum tempo, até por essa questão do envelhecer mesmo. E Isso. é um tema que eu já estudo há algum tempo. Até que eu acho que é interessante eu falar isso, porque eu fui fazer a minha formação de psicologia, eu estava com 40 anos. Olha que legal, é isso. Uhum.
assim, a realização de um desejo não realizado num momento, vamos dizer assim, certinho, né? Certo. No que seria o momento certo. Isso. E que foi realmente assim, algo muito bom na minha vida, que mudou a minha vida muito mesmo, em qualidade, em realização como mulher, como pessoa, né? Então, eu me formei em 2007. Eu me formei no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, mas eu sou de Itajubá mesmo. Comecei a trabalhar lá numa empresa que eu fiz estágio, trabalhei numa empresa, numa metalúrgica, também já clinicava um pouco também. Depois eu vim para Campinas. Em Campinas eu comecei a trabalhar também com consultório e junto eu trabalhei, comecei a fazer oficinas de artes com os idosos. E nisso eu fui fazer a formação de arte terapia junguiana, né? Ah, que legal. Uhum. Foi diante de uma necessidade, né? Que eu já gostava, já tinha esse desejo, né? Já tinha muito latente a questão da atividade manual, é parte da minha vida desde sempre. Então, foi algo que veio completar, vamos dizer assim. E depois disso, eu acabei vindo para Itajubá, e também aqui em Itajubá eu trabalhei um tempo ali na Med Líder, que é uma casa residencial de idosos, trabalhei por 2 anos lá, e faço os atendimentos home care, né? E tenho consultório, trabalho com psicologia junguiana, estou terminando a formação de analista, estou no Que momento legal. de... Que deve fazer uma diferença bem grande também, né? Sim. E quando eu fiz arte terapia, o meu tema de TCC foi sobre o envelhecimento. Foi um estudo de caso de uma pessoa de 68 anos e que foi onde, assim, eu fui achando recursos para trabalhar com os idosos. Então, aí eu comecei a me dedicar, tá? Mas a gente vai Uhum. conversar e aí acho que é interessante. Eu vou trazendo um pouco da minha vivência Isso. e a gente já entra no tema que o nosso tempo não é muito É, longo. bem curtinho. E essa era uma questão, assim, né? Porque quando eu fui pensar no tema e te chamei, veio essa coisa, que termo a gente usa, né? É saúde mental? Porque tem um pouco desse, não sei se é um preconceito, mas dessa impressão de que quando a gente fala de saúde mental, é porque está falando de alguma doença, né? A pessoa tem algum problema mental e aí ela não tem ela tem ausência de saúde mental porque ela tem algum problema neurológico ou de comportamental. E não é isso, né? Não, a gente já teve um período assim da história, ainda existe muito preconceito e ainda existe muito esse termo doente mental. As pessoas falam, mas isso já foi atualizado, né? Hoje a gente tem que pensar na saúde como um todo, porque é Sim. muito fácil você separar, né, o que é normal do que não é normal e meio que categorizar as pessoas. E isso não é o mais Uhum, importante, né? uhum. Então, por exemplo, a saúde mental, ela é muito mais ligada à nossa maneira da gente administrar as nossas emoções, como que eu vivo no convívio social, no meu trabalho, com os meus familiares, tal, do que essa coisa assim de categorizar, tá? Margarida, só um pouquinho. Vê se você consegue aumentar o volume do teu áudio, que o pessoal está achando que está baixo. Tá. Eu vou ficar mais próximo, porque eu acho que eu estou mexendo aqui. Ok. Então, a ideia hoje é a gente refletir no sentido dessa transição de nós, enquanto pessoas, da maturidade para o caminho para o envelhecimento e com saúde mental. Uma coisa que é importante a gente pensar é o seguinte: nós vamos envelhecer com certeza. Não tem É, como. é o que a gente espera. Só tem uma opção, só tem um. Assim, você só não envelhece se acontecer alguma coisa antes, né? Se você morrer antes, o resto você não vai envelhecer, né? É uma fase real para todos nós. E é uma etapa do ciclo vital, não tem como, né?
não vamos escolher isso, né? Quando começamos a envelhecer, se a gente fizer essa pergunta, a gente vai pensar que a gente envelhece desde que a gente nasceu. Uhum. Né? Nos momentos que nós nascemos, nós vamos começar os nossos anos e nós vamos envelhecer. O Rubem Alves, aquele autor, ele fala muito disso, né? Então, quando ele fez 75 anos, ele fez um livro que chamava Desfiz 75 anos. Porque Olha, não conheço esse, não. é bem interessante. Desfiz 75 anos, porque ele falava exatamente disso. Você envelhece desde que você nasce, né? Então, mas acontece que a velhice, ela é sentida por muitas pessoas como uma doença quase, como algo a ser extinto, né? Isso passa muito pela questão cultural, porque o velho ele é muito descartado na nossa sociedade, muito desvalorizado, o conhecimento dele não é Não é válido, né? Sim, se perde. encaixotado praticamente, ele deixa de ter aquele papel social, a parte financeira decai. Então, são uma série de acontecimentos que vão trazendo um desconforto muito grande que explica essa fuga do envelhecimento, vamos dizer assim. Né? Uhum. Então, segundo a OMS, a saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Eu acho bacana esse conceito da OMS de colocar o espaço, né, o ambiente, a questão social também, porque não é só a pessoa, né? O ambiente também te propicia melhor ou pior qualidade, né? Exatamente. Então, por exemplo, nós não temos políticas públicas de acolhimento aos idosos. Agora eu não tenho acompanhado muito, mas de ter centro para idosos. Quando eu morei no estado de São Paulo, tinha alguns projetos, alguma coisa que eu não acompanhei, de centro de valorização da vida para o idoso, de espaços para ele, mas nós, as políticas públicas, os planos de saúde são muito caros, então, assim, tudo influencia, tá? Esse conceito, ele é um conceito importante, só que ele é muito idealizado, quase que inatingível. Uhum. Alguns comentários, alguns autores que falam que não sabe se esse conceito é colocado dessa forma para a gente desejar e buscar realmente isso, um bem-estar completo, físico, mental e social, ou também a questão de criar uma possibilidade de medicalização da existência humana, porque é uma coisa que muito acontece. Então, vamos tirar todas as dores, vamos tirar todos os desconfortos, e aí nós vamos ficar muito bons. Entendi. A indústria farmacêutica. Farmacêutica, né? Essa coisa de ser medicamentoso o tempo todo, né? Exatamente. Né? Uhum. Só para uma ideia, o último DSM, que é o DSM-5, ele tem 450 transtornos categorizados. Então, pensa bem, interessante, né? É um manual americano, né? Então, existe toda uma intenção em cima disso. Então, a gente precisa ter essa conscientização nesse sentido também. A saúde mental, então, ela é muito mais do que a ausência de transtornos. Porque algumas dificuldades, problema nós temos dificuldades, nós temos aqueles dias que nós não amanhecemos bem, que nós nos entristecemos, nós não queremos conversar, nós adoecemos por outras coisas, nós trazemos uma carga hereditária, uma série de coisas que é muito idealizado isso, tá? Uhum. Então, a saúde mental é mais do que isso. É como se só existisse assim, você está muito bem ou você está muito mal, né? E todo esse aspecto entre o que está no meio, que é a vida real, como se ela não existisse. E na realidade é aqui nesse meio todo é que a vida acontece, né? Exatamente. Então a gente precisa ter essa conscientização também. Pela OMS não tem uma definição de saúde mental oficial, vamos dizer assim.
Então, o tema é muito Ok. mais saúde mental, a maneira como nós reagimos ou agimos diante dos nossos desafios, do nosso dia a dia, da nossa vida. Como a gente tenta harmonizar as nossas atitudes, o comando do nosso dia a dia, né? Como que a gente equilibra as nossas emoções, como que eu lido com a alegria, como que eu lido com a tristeza, com a frustração, né? Com a raiva, com a angústia, com o medo, né? Às vezes a gente, um dia, por exemplo, um exemplo que eu acho que a gente, por exemplo, eu não tenho mais pai. Essa semana é aniversário do meu pai. E é uma pessoa importante na minha vida, que faz muita diferença. O dia do aniversário dele é um dia que é meio... Por mais que eu lembre as coisas boas dele, mas dói. Porque é essa angústia. E não tem nada de errado nisso. Né? É. Se eu tenho uma perda significativa, por exemplo, eu vou ter um luto, eu vou ter uma dor importante. E não está errado, não tem jeito de fugir, precisa enfrentar, né? E aí então essa é uma questão assim que eu até queria te perguntar. Claro que existe, né, por exemplo, no caso de uma perda, do luto, enfim, e varia, claro, também, eu acredito, muito de pessoa para pessoa. Mas a forma como você encara as perdas, encara as dificuldades, enfim, ou as alegrias também, Uhum. existe um componente genético muito forte ou não? Assim, eu posso me moldar, eu posso aprender a me relacionar com essas minhas emoções. É o seguinte, a gente não pode desvalorizar e abandonar a questão da genética, né? Em termos de psicologia de uma o que é? Tem que pensar em três aspectos. A questão genética, o que eu trago da minha hereditariedade, o fator social, o meio que eu fui criado, o lugar que eu cresci, que eu me desenvolvi, com quem eu me relaciono, e uma parte que é minha, que é da minha personalidade, tá? Então, isso a gente não pode esquecer, isso é fundamental. Mas eu, através do meu autoconhecimento, eu tendo esse entendimento a meu respeito, eu consigo administrar melhor, eu consigo gerar uma aprendizagem, é gerar algo que assim, bom, eu sei que eu sou assim, eu posso conduzir de outra forma. Não é confortável, mas eu posso passar por esse caminho. Tá? Entendi. Porque às vezes a gente fica muito nessa coisa assim, minha mãe era assim, meu pai era assim, meu tio, minha família toda é assim, então eu também, é uma sina que eu tenho que seguir, ser ansiosa demais, ou ser depressiva, ou ser muito efusiva, porque a minha família é assim. E aí tem gente que se apega a isso, né, também, e não se dá possibilidade de mudança. Certo. Realmente. Tem pessoas que se apegam e é um fator até cultural. A gente arranja explicações, né? Para as coisas, às vezes, que a gente não Que a quer gente não encarar. quer encarar. Eu vou chegar nisso. Então, é muito mais eu pensar nisso. Como que eu lido? Como que eu percebo essas emoções que faz parte do nosso dia a dia, né? Por exemplo, às vezes a gente, isso é muito cultural, a gente come algo ruim, come algo que faz mal, aí a gente acorda, a gente já fala, né? Eu acho que foi aquilo que eu comi, aquilo que eu dormi com o estômago cheio, um exemplo. Mas nunca, em geral, a gente pensa assim, nossa, ontem eu tive uma discussão, foi muito ruim, eu dormi mal, Ah, então, assim, a gente precisa perceber o que eu ouvi, né? Por exemplo, você assiste Jornal da Atena da vida. Como que você vai dormir bem? entendi, é verdade. Muito tóxico, mas como é algo que entra na casa da gente, e, né, de alguma forma, né? Mas a gente pode escolher. E aí eu não preciso encarar, né? Eu não preciso olhar para as minhas reais causas, né? Uhum.
Então, a saúde mental, como eu lido. Então, o que é interessante? Eu costumo dizer assim, que eu preciso ter o meu GPS interno. A partir do momento que eu Ok. tenho esse entendimento, esse conhecimento da maneira como eu lido com essas demandas, eu vou ter mais habilidade para lidar com os meus, os meus conflitos, as minhas dores, né? E sair, muitas vezes, desse comportamento de vitimização, né? Porque a vitimização também passa pela nossa maturidade, pelo envelhecimento, né? A gente não ser responsável, não querer nem a consciência de alguma coisa importante e ficar numa posição de alienação, de vitimização, não querer olhar para aquela questão, né? Uma coisa importante no Brasil também é que nós temos o valor ao corpo, ele é muito grande, muito Por mais desapego que você tenha, ele pega em algum momento, né? porque isso é cultural, a gente recebe isso, a gente recebe isso, né? Então não tem como a gente falar que a gente não recebe essa influência. A gente recebe, é uma coisa do coletivo, do inconsciente coletivo mesmo que nos toma, né? E então, assim, por exemplo, os jogadores de futebol, por exemplo, é o corpo, né? O carnaval, as danças, o próprio clima, né? Que é a praia, tal. Então, o corpo, ele é muito visual isso no Brasil, é muito forte isso no Brasil, né? Tem É, uma... a gente vê no apelo, né, nas propagandas, tipo, ah, você já preparou o seu corpo para o verão, né? Como se você tivesse que mudar de corpo para poder passar pelo verão. E isso nos afeta. Imagina a mulher que vai envelhecendo, que já não tem o mesmo corpo, que já não... Esses atrativos já não são tão vistos mais, não é tão percebido mais. E aí, o que resta para você? Uhum. O que você se segura, vamos dizer, né? Tem uma, O que que você é fora do seu corpo, né? Sem ser esse corpo, o que que você é? tem uma autora que ela chama... Margarida, tenta, ó, desculpe, só um pouquinho, tenta chegar de novo mais para cima, porque o pessoal está reclamando que tá um pouco ruim o vídeo e o áudio. Ah, Aí. certinho. Então, por exemplo, tem uma autora que ela chama Miriam Goldenberg, que é uma antropóloga, ela é professora da UERJ, no Rio. E ela trabalha a questão do envelhecimento e muito da questão da mulher latina. E ela fala Hum, dessa questão do corpo como capital. E como que... A gente está certo que a gente não está falando só para mulheres, mas isso passa, inclusive, no masculino também. Lógico que não é da mesma proporção, que aí já tem outros fatores, mas sim. isso é muito forte, né? Então, o que a gente precisa pensar, né? A certeza maior é a mudança. Nós vamos passar por isso. Não tem como. E nada funciona redondinho, bonitinho, né? Não é assim a vida. A vida não é linear, né? O envelhecimento, a maturidade, ela não vai acontecer desse jeito. Então, a questão da gente envelhecer é algo bom, tal, da gente viver mais, mas a gente precisa administrar todas essas situações que chegam até nós, até porque nós envelhecemos. Quem já morreu não vai passar por isso, né? Não vai passar por É, isso. é a vantagem. Então, né? Então, isso é importante, né? E a mudança que eu falei, uma coisa importante assim também, nós não temos educação emocional. Isso é uma coisa que não tem, não existe isso. Então a gente não
tem esse treino, a gente não aprendeu isso com alguém, é muito raro, do autocuidado, de se conhecer, né? Então, se a gente for ver, quando a gente era mais jovem, a gente estava na escola, quem fazia um pouco esse papel era uma professora que conversava um pouco mais com a gente, que se interessava um pouco mais na realidade da gente, né? Então, mas nós não temos. É. E também, talvez essa mudança, talvez a gente tenha possibilidade de passar isso para filhos, para netos, mas eu acredito que a grande maioria de nós que está nessa faixa aí de 45 a 70, 70 e pouco, ninguém, os pais não tinham não existia esse nível de diálogo, né? Esse tipo enfim, esse não era um assunto, não era uma pauta, né? Não era, né? Até que as necessidades eram outras, né? A questão da sobrevivência é muito maior do que olhar para essas questões. E que bom que hoje nós estamos podendo estar aqui comentando a respeito disso, né? Então, a gente não tem essa educação. Isso. Né? Por exemplo... Porque também nunca é tarde para aprender, né? Nunca é tarde para se autoconhecer ou para aprender a se relacionar, enfim, nunca é tarde. Exato. Por exemplo, tem a questão da aprendizagem, ela não passa por a questão do envelhecimento. A aprendizagem você sempre é capaz. Tem uma autora lá do Rio Grande do Sul, que ela chama Eliana Finimundi, até tem os livros dela, que ela fala exatamente disso, que a grande alegria é a gente poder estudar, a gente poder aprender, porque isso não tem nada a ver com envelhecimento, a não ser que você tenha um problema maior de saúde, outras comorbidades, mas do contrário, não, você pode continuar com uma vida de aprendizagem, de crescimento, né? Então, assim, a terapia, por exemplo, e ainda é visto como algo desnecessário, já melhorou. Algo que... Já melhorou, mas ainda tem um pouco dessa visão de que é quando a pessoa está ou no fundo do poço, ou que a pessoa está maluca, né? Que ela precisa de ajuda. Não é isso, né? Quanto antes a gente pudesse entender que a gente precisa de ajuda, seria melhor, né? Sim. Então, e até porque existe uma coisa assim, né, que tudo passa, né? Mas pode passar de um jeito diferente, né? Não precisa ser só reprimido, guardado, pode ser elaborado, pode passar de um outro jeito. A gente esquece, a gente abstrai. Abstrai é um termo tão utilizado, tem que abstrair. Mas ele vai por onde isso? Vai por onde isso? Abstrai, mas ele fica registrado aonde, né? Exatamente, né? Então, são mecanismos que a gente aprendeu em nossas famílias, aprendemos no nosso meio, na cultura, de uma forma geral, né? E a gente tem que aguentar. E isso combina muito com a questão do momento atual também, você ser forte, você não falir, né? Você não precisar do outro, um individualismo muito grande, né? Então, passa por aí também, né? Então, eu me digo, eu aguento, eu sou forte, né? Não é bem. Eu dou conta, não preciso, eu dou conta. Exato. Sabe? Sou uma mulher forte, sou um homem forte, né? Até quando, né? Até quando a gente... E a que custo isso também, emocional e tal. Né? Então, aí, às vezes, a gente vê uma pessoa aí que... Até físico, né? Porque às vezes você não consegue expressar isso de forma emotiva, mas o teu corpo também reage, né, a essas emoções. Sim, sim. Você vai somatizar, né? Que aí é um outro aspecto legal, depois, futuramente, de você trabalhar, é a questão das somatizações, né? Aquilo que, em geral, a gente não dá conta em termos de emoções, o corpo vai para o corpo, vai somatizar, o corpo vai gritar, vai mostrar, né? Então, a nossa saúde mental, por isso que saúde mental é muito mais a gente pensar então, de planejar, conhecer, para a gente lidar melhor com essa fase nossa de transição, né? Então, assim, não é fácil realmente a gente ter essa saúde mental. Não é algo fácil. Quando eu estou falando aqui, é mais no sentido da gente ter essa reflexão mesmo,
não é algo fácil, né? A gente tem todas as situações de estresse, as doenças que aparecem sim, a falta ou um excesso de família, falta de dinheiro, as baixas remunerações, más condições de trabalho, excesso de trabalho, quer dizer, tudo isso ele vai contribuir para atrapalhar, vamos dizer assim, a nossa saúde mental. Se a gente não tiver um manejo com relação a isso, a gente adoece mesmo, e a gente sabe que a gente adoece. A gente adoece. Né? Mas mesmo eu adoecendo, eu tendo algumas limitações, como que eu posso ter uma saúde mental? Eu posso. Né? Não significa que eu tenha uma doença até crônica, que eu tenha um sofrimento importante, cuidados com pessoas. Né? Cada vez mais nós vamos ter isso, de cuidar dos nossos idosos. Essa é uma realidade que vai ser bem grande. Cada vez maior. E eu posso ter uma saúde mental condizente diante desse contexto. Então, é exatamente isso. Não temos que pensar numa coisa idealizada, sonhar. Mais do que é possível. Como que eu posso fazer isso? Né? Como que eu posso exercer e cuidar dessa minha saúde mental? Né? Porque se eu não tenho consciência, eu não vejo os problemas. Né? Eu não vejo os problemas. Se eu não tenho consciência, eu fico cega. E aí, às vezes, a gente cai na lamúria, na reclamação contínua, por culpa nisso, naquilo, projeta em outras coisas aquilo que eu não quero ver, não quero olhar. Né? Então, isso é importante. Porque daí você tem esses dois. Você tem dois lados, né? Um de quem se vitimiza, de quem fica lá na lamúria, ou então de que é a conspiração do universo, né? Tudo Exatamente. tudo é Então, contra assim, você. sim, sim. Ai, no meu tempo, antigamente, outros tempos. O tempo que a gente tem é esse. Não tem que pensar no que já foi, não tem. Passou. É importante, faz parte da nossa história, sim, mas hoje, aqui agora, como que eu lido? Como que eu enfrento isso? E principalmente isso da falta de conhecimento. Né? Se nós não temos educação emocional, não buscamos o investimento nesse conhecimento, investir em mim, o que eu faço, né, para o meu crescimento. Porque também tem muito isso, né, da gente cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar dos familiares, cuidar disso, cuidar do trabalho, né? E as mulheres passam muito por isso, né? Mais, né, do que os homens, acho. Uhum. As mulheres sempre parece que já é uma predestinação, uma coisa cultural, cuidadoras sempre. E nós pegamos isso ainda e carregamos, né? Lógico que é nossa responsabilidade, não temos como fugir disso, mas pode ser de uma maneira diferente, pode ser de uma outra forma. Será que só tem um jeito de fazer? Eu lembro quando eu trabalhava na empresa que eu atendi um pai que tinha um filho com uma certa deficiência. Ele tinha um sofrimento aí importante, não lembro bem o que ele era. Ele frequentava a pai, e ele tinha todo sábado, ele levava o filho na casa do sogro, numa chácara. E aí ele reclamou muito de ir nessa chácara. Aí eu falei para ele assim, mas precisa ser toda semana? Precisa ser o dia todo? Não pode ser de uma outra forma? E assim, parece que foi um estalo, sabe? Assim, uma coisa que eu falei para ele, uma coisa simples. Pode mudar o dia. Às vezes você tá lá no meio do olho do furacão e não consegue enxergar a saída sozinho, né? Exato, exato. Né? Então, vários fatores que
que vai determinar se a gente vai envelhecer com uma saúde mental ruim ou boa, está ligado a quê? As condições sociais, culturais, econômicas, físicas, né? Eu já falei um pouquinho aqui. As características particulares, individuais das personalidades de cada um de nós, né? A influência dos hábitos culturais, a herança genética. E tem uma coisa importante também, que são as expectativas exageradas. Então, isso também está ligado a... Né? Então, às vezes, uma mulher que põe uma expectativa muito grande no companheiro, ou vice-versa, nos filhos, os meus filhos vão fazer isso por mim, é dever dos filhos fazer isso. Essa coisa muito também de colocar essa expectativa e atrelar a sua felicidade assim, né? Vou ser feliz quando eu aposentar. Vou ser feliz quando meu filho se formar. Vou ser feliz, aí eu vou fazer tal coisa, né? Isso. E as coisas precisam acontecer juntas. Não é esperar a hora ideal. É dentro desse furacão que a gente vive, a gente tentar um equilíbrio, tentar se conhecer, tentar caminhos, estratégias diferentes, buscar ajuda, conversar, né? Como que é essa rede que eu vivo? Porque a gente tem uma rede social enorme, mas qual que é a rede real que eu tenho de... Me diz assim, então você estava falando, né, de buscar essas alternativas, enfim, e aí a gente tem também questões sociais, que a gente tem, enfim, que coisas são essas que a gente poderia fazer? Então, assim, é buscar um grupo de ajuda, é efetivamente conversar com amigos, é ir atrás. Claro que deve ser diferente de pessoa para pessoa, né? Pode. Mas, exatamente, assim, qual o projeto que nós temos para o nosso envelhecer? A gente pensa nisso, claramente, igual a gente pensa em reformar uma casa, por exemplo. Eu preciso Entendi. pensar no projeto. O que eu gosto? Eu trabalho no que eu gosto ou não? Será que eu posso começar a pensar em fazer algo paralelo antes de sair desse trabalho, tarará, que tenha mais identificação comigo, por exemplo? Fazer o que gosta é algo muito importante para a nossa saúde mental, né? Como é a minha rede real, o meu encontro com os meus amigos mesmo? Eu planejo um encontro com as pessoas, eu tenho convívio, né? Isso é importante para a nossa saúde mental, né? Ter 1000 seguidores no Facebook, tá, mas quem que é amigo verdadeiro, por exemplo? São amizades, um aprendizado novo, por exemplo, uma pessoa nunca cozinhou, por N razões, trabalha, não desenvolveu isso, tal. É um momento de se pensar nisso. Eu vou aprender, eu vou desenvolver algumas outras habilidades. Acho que até neurologicamente faz bem, né? Por ser novas conexões neurais ali com uma coisa que você nunca fez, né? Também deve ser bom. Sim, exatamente. Então, aí, o que acontece? Eu estou trazendo para minha responsabilidade, eu estou trazendo para o meu comando algo que está solto. Ele não está como algo assim, eu vou envelhecer. E aí? Né? Eu preciso olhar isso com os óculos mais adequados, vamos dizer assim, né? Ou a gente vai pensar que preparar para o envelhecimento é como se você fosse entrar num grande hipermercado e você achar os medicamentos legais. O remedinho vai me salvar. Vou tomar um negocinho aqui e vou ficar feliz. Vou tomar outro negocinho aqui e vou dormir. Vou tomar outro negocinho aqui e assim por diante, né? Verdade. Cirurgias milagrosas, tratamentos para o rejuvenescimento, né? Uma busca
maníaca, né? Dietas enormes, cada hora é uma moda, né? Academias assim com super treinos, cada hora lança uma coisa, né? Porque aí você vai ficar bem, bem, e bem, né? O que é bem? Uhum. Aonde que fica a saúde mental nisso, né? A gente podia pensar, aonde fica, né? Parece que a gente tem que prolongar a vida e reverter o envelhecimento, né? É Pode uma prolongar. estratégia, assim, né? Essa coisa do rejuvenescer. Como... Não vai acontecer, né? Não existe. Então, quando eu, por exemplo, eu penso num projeto, eu penso numa alimentação mais adequada, por exemplo, é um autocuidado, é um autoamor, né? É uma atitude amorosa comigo, né? Ah, Porque eu gostei disso, assim, de pensar numa atitude amorosa para com você mesmo. Gostei, gostei, gostei. é uma atitude amorosa, a gente espera amor do outro só. Qual que é o amor que eu tenho por mim? Qual o cuidado, né? Deixa eu ver. Eu vou ler aqui um que o pessoal está mandando. Então, por exemplo, a Cris, lá do Segubis, ela falou assim, né, que a gente estava dizendo de colocar a expectativa nos outros, né? Ela colocou assim, vou ser feliz quando eu chegar lá, em algum lugar. Só que geralmente esse lugar é lá dentro da gente. Então você muda de cidade, você muda de trabalho, você muda de marido, você muda. Mas se você não mudou lá internamente, se você não descobriu o que que é, nada vai te fazer feliz, né? Em nenhum momento, em nenhum lugar que você chegar vai ter a felicidade, certo? Exatamente, porque a gente tem a ideia que o outro que vai fazer a gente feliz. Isso é muito cultural, né? A gente deposita no colo do outro, muitas vezes, o que é para eu elaborar, para eu cuidar, né? Lógico que se eu tiver uma parceria, ter um parceiro ou uma parceira, amigo, tudo vai ser melhor ainda. Mas aonde está a minha responsabilidade? O meu papel para o meu autoamor, para uma atitude amorosa, como eu falei, nesse sentido. Como que eu cuido da minha alimentação? O que eu ouço? Eu tenho que escutar todas as conversas de todas as pessoas? Quais as minhas estratégias para eu, de repente, evitar certas pessoas, se eu não posso confrontar, tentar uma conversa verdadeira, mas que eu posso criar outros mecanismos para eu não estar junto dessa pessoa, por exemplo. Não é errado isso. É se respeitar. Não preciso estar num ambiente que me faz mal, né? O tempo todo, pelo menos. Exatamente. Então, assim, vou buscar uma atividade física, lógico, ela é ótima. Se ela tiver isso dentro da questão da depressão, uma atividade física regular, orientada, né? Uma caminhada diária, tal, isso libera serotonina, vai me ajudar a estar mais saudável, tanto em termos de uma depressão, como a minha saúde mental de uma forma geral. Então, ok, não tem nada de errado nesses cuidados, né? Então, como que eu me acolho? Eu, para minha própria pessoa, que acolhimento eu faço, né? Então, isso vai me ajudar a ter uma saúde mental melhor. Né? Sim. A Dart também estava, quando a gente estava falando do corpo, né? A Dartilene falou assim que essa questão do corpo ideal acompanha a gente a vida inteira, né? E aí Sim, é um grilhão muito difícil de se libertar, né? sim, sim. E é difícil mesmo, porque a gente aprendeu assim, é cultural. Por exemplo, o casamento é colocado como solução, como ainda hoje ainda é assim, como vou É. ser feliz, eu vou me casar, Só né? vou ser feliz quando eu me casar, só vou ser feliz quando eu tiver alguém na minha vida. Que a pessoa vai me fazer feliz, né? O meu príncipe encantado, enfim. Pensar é algo muito empobrecido, porque tantas outras coisas que a gente tem, que estão aí, que a gente pode escolher, que a gente pode buscar, que, que vai contribuir muito para a nossa felicidade, para a nossa realização, né? Que não seja exatamente um relacionamento, né?
Então, as outras relações, né, que não sejam relações só em termos de casamento, mas as relações de convívio, de pessoas que eu tenho curiosidade de conhecer, de um lugar que eu quero ir. Outra coisa, a questão da espiritualidade. É algo, Ah, verdade. né? Então, assim, onde que está a espiritualidade na minha vida? Onde que eu coloco isso? Tem um valor? Isso foi muito descartado, né? Qual a nossa conexão com o sagrado? Onde que fica? Né? E desse entendimento de que esse sagrado pode ser qualquer coisa que te eleve, né? Lógico, não estou me Não necessariamente uma fé específica, né? específica, uma religião, mas qual que é a conexão que eu tenho com o sagrado? Que nós fomos enviados, meio que direcionados por uma coisa muito racional. Muito tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ter multifunções, tem que ser proativa, é um termo das empresas. Mas Sempre tem que gerar um resultado para alguma coisa, para alguém. qual que é o resultado para você mesmo? O que você faz para você? Né? O que você faz para você? Tem uma fala aqui também assim, né, que essa ideia de ter um projeto de envelhecimento é uma ideia maravilhosa, né? Porque você expande, né? Tem Lógico. que sonhos são esses que eu quero para mim, para mim. Exatamente. Então, como eu trabalho com idosos, assim, já trabalhei em outras casas, tal, de idosos, a gente vê as frustrações dessas pessoas, mas também vê as realizações, que às vezes uma pessoa que até está numa casa de longa permanência para idosos e que lida até bem, muito mais às vezes da pessoa que não exerceu a sua autonomia, que não teve coisas dela mesma. Então, aquelas que construíram coisas pessoais, elas têm uma saúde mental melhor, mesmo dentro de uma instituição que às vezes é muito criticado, que é um outro tema, né? Mas esse é um tema importante, a gente vai precisar falar dele. é verdade. Né? Então, é bem isso. A grande pergunta é essa: como que eu estou diante desse furacão? Como que eu me coloco? Qual que é, se hoje é o momento que nós estamos parando para pensar, daqui para frente, o que eu quero? O que eu posso fazer em termos de projeto pessoal? Né? Como eu falei, é o espiritual, é uma questão nutricional, é cuidar me entender emocionalmente. Será que eu me entendo? Será que eu entendo quando eu fico com raiva? Ou quando eu levanto mal-humorada? Será que eu entendo isso? Ou eu deposito a culpa no outro somente? Às vezes o outro tem culpa, sim, mas... Não, às vezes uma parte da culpa é mesmo do outro. Mas assim, como que eu Sim, mas até isso, né? Até isso, Margarida, porque assim, o que na fala do outro te incomoda tanto, né? afeta? Pode ser realmente que a culpa ou que a dor, enfim, venha desse outro, mas o que é muito difícil às vezes a gente fazer essa análise. O que é nessa fala do outro que me incomoda tanto? Porque é confortável, às vezes a gente não quer lidar com a situação, então passa por aí, né? Então, já me perdi aqui na fala. Exatamente, no sentido de ter esse projeto como algo pessoal, como algo que eu valorizo, como algo importante da minha vida. Independente da pessoa. É um projeto meu, independente com quem eu estou, eu desejo estar. Isso é o mais importante. Né? Como que está o horário aí, Luciana? Que eu não estou olhando aqui. Que horas são? Volta de novo a isso. Não, a gente está quase, vamos quase finalizar. Só chega mais pertinho de volta que sumiu de novo o áudio. Então, eu queria falar uma coisa que é de Jung, que Jung fala da metanoia.
Porque metanoia é exatamente isso que a gente está falando, que é uma palavra grega que é o Uhum. sentido que está além da vida, que a gente precisa transcender. E o sufixo noia, Hum. pensar, compreender. Então, a gente entender esse processo nosso para a gente transcender. Que é um momento muito bonito e que pode ser muito frutífero, né? Ele coloca a metanoia, ele faz uma comparação com um dia. Então, a juventude, o período que a gente de maior construção da vida, ele põe até o meio-dia. E daí para frente, que é o entardecer, seria o período da maturidade e do envelhecimento. E Uhum. é muito frutífera também. E que a gente pode dar destinos diferentes. Eu vou só ler um textinho aqui, que é exatamente quando ele fala disso. Só um minutinho. Ok. Opa. Só um instante. Vamos lá. A metanoia. Suponhamos um sol dotado de sentimentos humanos e de uma consciência humana relativa ao momento presente. De manhã, o sol se eleva do mar noturno do inconsciente e olha para a vastidão do mundo colorido, que se torna tanto mais amplo quanto mais alto ele ascende no firmamento. O sol descobrirá sua significação nessa extensão cada vez maior de ser campo de ação produzida pela ascensão, e se dará conta de que seu objetivo supremo está em alcançar a maior altura possível e, consequentemente, a mais ampla disseminação possível de suas bênçãos sobre a Terra. Apoiado nesta convicção, ele se caminha para o zênite imprevisto. Imprevisto porque sua existência individual e única é incapaz de prever o seu ponto culminante. Precisamente ao meio-dia, o sol começa a declinar. E este declínio significa uma inversão de valores, de todos os valores e ideais cultivados durante a manhã. O sol torna-se, então, contraditório consigo mesmo. É como se recolhesse dentro de si mesmo seus próprios raios em vez de emiti-los. Jung. Muito bom. E é só uma inversão, né? É só um ciclo. É só um. Faz parte desse ciclo. Exatamente. E aí é que é interessante. É o que você falou, da gente olhar para dentro. É a hora da gente olhar para dentro e ver aquilo que tem a ver com a gente, porque a gente gosta, porque é possível a gente realizar. Ah, mas não dá mais tempo, tá? Já não fiz isso. Escolhe uma coisa que você não fez. Talvez não dê para abraçar todos os desejos e todos os sonhos, mas alguns com certeza. Não vai dar mesmo. Todos. Mas se você começa com uma coisa, né? Que te dá prazer, que você é o começo do meu projeto, por exemplo, já está ótimo. Você já vai ter uma saúde mental porque você está trabalhando em cima disso. Você vai tirar foco de doenças, ficar em cima de coisas às vezes desnecessárias, cuidando de coisas às vezes que não é para você cuidar, e que você pode estar começando a cuidar de você, ter essa atitude amorosa com você, né? Eu adorei essa frase da atitude amorosa para com você mesmo. Exato. E, ó, estamos aí, falta 5 minutinhos para terminar. Eu acho que a gente tem que ir finalizando, assim, né? Infelizmente, porque por mim a gente já ficava aqui, já ia chamando todo mundo para conversar junto. Mas eu tô adorando, eu tirei essa lição, vou levar essa frase para mim agora, da atitude amorosa. Gostei demais. E assim, a gente podia fechar com essa ideia. O importante é a gente
ter essa atitude amorosa, que eu gosto muito dessa. Era um pouquinho que travou. Estar com você muito mais do que estar com os outros. Isso não é egoísmo, é autocuidado. E nisso você cuida da sua vitalidade, muito mais da sua vitalidade cognitiva, emocional, espiritual, né? E ressignificando a sua vida. Isso é fundamental. E sempre é tempo. Sempre é tempo. Então, a vitalidade é isso, né? Essa fala que você colocou assim, de essa atitude amorosa, esse autoconhecimento exige esse tempo de você consigo mesmo, né? Porque senão eu não consigo ouvir o que eu tô querendo me dizer. Lógico. E aí as pessoas, não deu pra gente tratar muito isso hoje, mas assim, às vezes é uma coisa assim, a pessoa não gosta de ficar sozinha, a solidão. Mas a solidão, ela é importante, ela é frutífera. Aí você está com todo mundo e não está com você. Você não sabe fazer companhia para você. Você não sabe ficar contigo. Isso é fundamental, né? Então, esse é o lado bom de estar... Até existe um termo que a gente pode trabalhar um outro dia, que é a solitude, que seria a solidão vista de uma forma boa. Entendi. Né? Então, assim, o que adianta eu fazer N passeios, ir para vários lugares, ir para... Agora a gente não está podendo fazer isso. Agora a gente não pode mesmo. É um bom momento para fazer esse exercício. Exatamente. Agora é um bom momento para a gente olhar para o nosso quintal, para o nosso quartinho individual, né? Isso. Então, ó, vou pedir para você despedir do pessoal. Falta aí 3 minutinhos, 4 minutinhos para a gente finalizar. Eu também quero agradecer muito assim o convite, né, de estrear aqui comigo nessa jornada aqui também, que é de aprendizado, enfim. Espero que você tenha curtido, que tenha, né? A gente teria muito mais tempo para falar de N outros desdobramentos aqui, mas muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por ter me ajudado e para a gente construir esse conhecimento junto. Eu agradeço a oportunidade, né? Eu acho que estreamos de alguma forma, né, Luciana? Me perdoe aí, né? As coisas que não saíram da melhor maneira, mas tudo é aprendizado. Né? A gente está aprendendo sempre e trocando. Vou ler rapidinho, ó. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já têm a forma do nosso corpo e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Fernando Pessoa. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada, gente. Obrigada, pessoal, pela participação, pela presença. Semana que vem, quinta-feira, de novo às 17 horas, a gente tem um papo com a Joyce Varela sobre a importância da qualidade do sono, a importância do sono na qualidade de vida. Espero vocês lá na quinta-feira. Muito obrigada pela presença de todos. Até mais. Beijo. Até mais. Boa noite. Beijo. Obrigada, Margarida. Tchau. Tchau.